Amém. Vamos ler um texto bíblico para nós meditarmos nessa oportunidade, nesse culto de ensinamento. Salmos de número 108. Primeiro versículo, a parte A desse versículo. Salmo de número 108. Versículo 1 desse Salmo de número 108, parte A, que diz o texto: preparado está o meu coração, ó Deus. Somente essa parte desse versículo, como base no assunto que nós vamos estar falando aqui nessa noite, nesse culto. O salmista Davi se expressa aqui algo em poucas palavras, mas com muita profundidade, quando ele diz que o seu coração estava preparado. Ele usa uma expressão dizendo: preparado está o meu coração, ó Deus. É claro que quando nós vamos estudar na Bíblia Sagrada sobre o coração, nós sabemos que é simbólico. O coração, a Bíblia usa como uma simbologia, porque nós sabemos que o coração é o órgão principal da circulação do sangue. Mas no sentido figurado, está falando no sentido figurado, sentimento moral, ou seja, está falando, tem horas da nossa alma, do nosso sentimento, vontade, volição. Como tem textos bíblicos que está falando da consciência e até mesmo que está relacionado com o espírito nosso. Então, quando a Bíblia fala em coração, tem texto que está se referindo à nossa alma, nosso interior. E outros textos estão se falando sobre o nosso espírito, que é o nosso intelecto. Então, dentro desse texto que o salmista está expressando nessa linguagem, ele está falando justamente da sua alma, do seu espírito, quando ele está dizendo: preparado está o meu coração, ó Deus. Ele estava falando da situação que ele se sentia na presença de Deus, que ele se encontrava nesse momento, com o coração preparado na presença de Deus, que ele podia afirmar com segurança esse texto. Eu já me deparei com pessoas que discutiram sobre esse texto, sobre esse assunto, querendo dizer que não, que era literal. Quando a Bíblia fala de coração, está falando desse órgão aqui, que está falando justamente, aí como nós já fizemos uma menção, que o coração é o órgão principal da circulação do sangue. Se a Bíblia estivesse falando desse órgão, aí nós seríamos pessoas que terminava essa vida, não teria mais existência, não existia uma alma vivente e nenhum espírito que foi dado por Deus. Por isso que nós cremos que a Bíblia está trazendo, quando está tratando do coração, é simbolicamente relacionando sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. É claro que está falando para que nós entenda. Há textos que os escritores escreveram numa linguagem para que o povo pudesse compreender o que eles estavam falando. E quando está falando de coração, está falando de algo dentro de nós, algo sensível, algo importante. O coração, sem ele, nós não vivemos. Parou o nosso coração, cessa-se a vida, encerra a nossa existência nessa terra, porque é o órgão principal para a circulação do nosso sangue. E nós queremos falar um pouquinho sobre o nosso coração, aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso coração, no sentido, é claro, que figurado, aqui simbólico, mas trazendo por dentro os textos bíblicos, para nós examinar como estamos na presença de Deus, baseado no que a Bíblia nos ensina. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia demonstra que o nosso coração, em Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número, capítulo 12, versículo de número 34, Jesus está trazendo um ensinamento, e ele usa algumas palavras até, vamos usar uma expressão um pouco ásperas,
Mas ele está trazendo um ensinamento e ele relaciona-se com o nosso coração, com o nosso interior, quando ele usa dizendo assim: raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nesse texto, Jesus está trazendo um ensinamento. E no versículo do número 35, ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, dentro desse texto, Jesus está fazendo uma comparação do nosso interior, comparando como, usando na linguagem figurada, o coração, que o nosso coração é um lugar de depósito de coisas boas e pode se tornar um lugar de depósito de coisas maus. Se nós não termos cuidado, o nosso coração, ou seja, o nosso interior, nossa alma, pode se tornar um depósito de coisas maus. E Jesus está tratando disso. E ele chega a dizer que o homem do seu bom tesouro tira coisas boas. Que falando do coração, relacionado ao coração. Mas do seu mau tesouro tira coisas más. E ele chega a usar uma expressão dizendo que daquilo que o nosso coração está cheio, fala a nossa boca. Daquilo que o nosso coração está cheio, expressa as nossas palavras do dia a dia. Se você vive com uma pessoa, não vai ser claro na primeira conversa que você vai conversar com ela, que você vai conhecer. Mas se você conviver com ela, junto, logo você vai observar como está o seu tesouro. Se está cheio de coisas boas, ou está cheio de coisas más. Vai conhecer, porque por as suas palavras, não vai poder ocultar por muito tempo, vai se expressar com as suas palavras e até mesmo com as suas atitudes. Por isso é preciso nós cuidarmos do nosso coração, para que ele seja um depósito de coisas boas. E olhando, Jesus trata desse assunto na palavra de Deus, como também no Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguns textos que o coração pode ser um lugar. O coração pode estar cheio de coisas mal. E a Bíblia fala, se nós observar, que o nosso coração pode estar cheio até de destruição. Eu estava olhando para alguns textos bíblicos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, sobre esse assunto, que o nosso coração pode estar cheio de destruição. A Bíblia é bem clara, quando em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, se você quiser ir acompanhando, nós estamos num culto de ensino, de estudo bíblico. Capítulo 6 de Gênesis, capítulo e versículo 5, está dizendo, Deus se expressando e dizendo que ali, que os homens tinham se tornado maus, porque os seus pensamentos e o seu coração era mal continuamente. Foi onde Deus estabeleceu o dilúvio, justamente porque ele olhava para a situação do ser humano e via que o coração do homem estava cheio de destruição, de coisas maus. E aí Deus estabeleceu o dilúvio para que essa geração que estava vivendo nessa época fosse eliminada e se levantasse uma nova geração através de Noé, que Deus achou naquela geração justo, na presença de Deus, com um coração diferente. Por isso, dentro desse texto da palavra de Deus, eu vou citar como está esse versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração era má continuamente. Deus analisou, observou. Deus que conhece todas as coisas, conhece o interior de cada um de nós. E na época ele olha para a geração, para a humanidade da época, e vê que a situação estava tão corrompida,
estavam tão dominados pelo mal, que os seus pensamentos e o seu coração era má continuamente. E quando esse texto está falando que era má continuamente, está dizendo, para que nós compreenda, que Deus olhou para a humanidade e viu que não tinha mais volta do que estava dentro do coração da humanidade daquela época. Não tinha mais volta, não tinha mais arrependimento. Eles não iam se voltar mais para Deus, não iam mais deixar as maldades, mas o coração estava totalmente corrompido, cheio de coisas más. E aí Deus estabeleceu o dilúvio para que aquela geração fosse eliminada da face da terra. Por isso que o coração do ser humano, trazendo pela palavra de Deus, ele pode se tornar um depósito de coisas muito mal, muito ruim. É dali que procede todas as decisões tomadas pelos seres humanos. É dali que procede as coisas que é praticada pela humanidade. Jesus, em Marcos, capítulo 7, versículo de número 22, ele usa uma expressão, quando ele está trazendo sobre a situação do ser humano, daquilo que procedia de dentro do coração do homem. Desde o versículo 21, ele diz assim: porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, os enganos, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, e a soberba, e a loucura. Todas essas coisas, ou melhor, todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Quando está falando aqui o termo homem, está no termo genérico, falando de homem e mulher. E Jesus está dizendo que de dentro do nosso interior, aqui diz, porque do interior do coração dos homens sai todas essas coisas. É dali que vai proceder a prática do pecado. Para que o pecado seja consumado, o ato seja feito, a maldade seja realizada, ela procede de dentro do coração do homem, até que ele venha e traga à luz aquilo que foi projetado dentro do seu coração, do seu interior. E era isso que Jesus estava tratando aqui, e dizendo que de dentro do coração do ser humano, coração que está distante de Deus, e que se deixou dominar muitas vezes pela situação dessa humanidade, a ação do maligno, a ação do pecado, da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, pode chegar a essa situação, que do interior do coração do homem sai os maus pensamentos, e ali começa os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, e vai tantas coisas que procedem de dentro do homem, e isso contamina o homem. Então o coração do homem pode se tornar um depósito de coisas maus, pode estar cheio de tanta coisa ruim. E além de tudo, eu estava observando em alguns textos, um coração que está cheio de maldade, de coisas ruins, ele pode se tornar, ele pode causar até reações no físico das pessoas. Ele pode causar doenças. O provérbio trata sobre isso, claro que não muito claro, mas o Provérbios de número 14, e o versículo 30, capítulo 14, versículo 30, ele diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse texto está tratando, se o nosso coração for bom, tem saúde, não está cheio de coisas dentro ruins, ele vai produzir vida para a carne. Mas porém, aqui está dizendo que um coração que deixa armazenar, está dando um tipo de problemas, inveja.
já chega a dizer que é a podridão dos ossos. Ou seja, se você deixar armazenar dentro do teu coração a inveja, esse sentimento de tristeza pelo bem dos outros. Que a inveja é isso, quando alguém vai bem, a pessoa fica triste porque alguém está indo bem. Alguém foi abençoado, a pessoa fica triste. Alguém ocupou uma posição, alguém fica, antes de se alegrar junto, há um sentimento de tristeza, isso é inveja. Que está dentro do coração do ser humano, que não foi tratado ainda por Deus, que não deixou ser limpado pela ação poderosa da palavra de Deus através do Espírito Santo. E isso não é bom, vai produzir doenças. E aqui diz que causa problema nos ossos. Causa problema nos ossos, problemas nos ossos. Então nós não podemos deixar o nosso coração se tornar um depósito de coisas má. Jamais. Temos que cuidar desse coração, para que o nosso coração possa estar, como está dizendo o início desse versículo, um coração com saúde. Que vai produzir até vida para a carne, ou seja, vai dar mais vigor. O nosso organismo vai circular melhor. E o nosso corpo terá mais saúde. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Eu quero ir resumindo, porque nós temos, a hora vai correndo ali, eu quero chegar até o final onde eu quero chegar nessa mensagem. Então dentro da Bíblia Sagrada, quando nós deixamos o nosso coração se tornar um depósito de coisas má, pode acontecer muitas coisas. O nosso coração vai estar cheio, como já fiz menção aqui, de destruição, pode causar até enfermidade para nós mesmos, e além de tudo, pode levar alguns à morte. Tanto no sentido espiritual, como também no sentido físico. A Bíblia chega a dizer, em Hebreus capítulo de número 12, e o versículo 15, que diz que não é para deixar brotar dentro do nosso coração a raiz de amargura. Que se nós deixá-la brotar lá dentro, ela vai perturbar. E aí deixa algo ali importante registrado nesse versículo, para que nós não seja privado da graça de Deus. Se nós estiver privado da graça de Deus, o que nós estamos? Estamos perdidos. Se a graça de Deus, que é o que está estendido até para a nossa salvação, que é através da graça que nós somos salvos, e se nós estiver privado da graça de Deus, ou seja, separado dela, nós estamos perdidos. Estamos mortos até espiritual, porque, ou seja, o favor de Deus se afasta de nós, porque a palavra graça quer dizer favor e merecido, aquilo que nós não merecemos, mas Deus estendeu para nós. Nós se afastamos da graça de Deus e estamos numa situação difícil. E aqui diz que ela causa perturbação. E é interessante que quando nós vemos uma planta que ela brota, enquanto ela não brota, parece que a ação dela é menos. Mas o momento que ela começou a brotar, que ela demonstra vida, a ação dela já começa a ser diferente. Ela já começa a aparecer. E eu entendo que aí, quando está dizendo, aqui está falando, não deixe que a raiz, quer dizer, essa raiz vai começar a aumentar dentro do coração da pessoa, e vai começar a tomar conta do coração dessa pessoa. Aconteceu até na vida de Caim. Caim, quando ele viu que, observou, Deus não recebeu meu culto, mas recebeu de Abel, além de ter entrado a inveja na vida de Caim, entrou a amargura, ficou amargurado. Triste por Deus ter aceitado o culto agora de Abel. E aquilo foi brotando no coração dele, que levou ele a matar Abel. Uma reação totalmente desumana. Tirar a vida do seu próprio irmão. Mas porque deixou dominar o coração, foi crescendo dentro do coração a raiz, que dominou ele. E levou a ele uma ação de matar o seu irmão. E depois ter uma sentença sobre a sua vida,
que carregou o resto da vida e passou até para a sua geração algo ruim. Por isso que temos que cuidar do nosso coração, não deixar que nada venha brotar dentro do nosso coração, porque pode produzir a morte para nós se nós não cuidar. Vocês lembram de um texto que aconteceu a morte física de um casal? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ou seja, eles projetaram primeiro dentro do seu coração, concordaram os dois, de ir até onde estava Pedro, os apóstolos, e mentirem. Concordaram, entraram em acordo, e quando chegaram aonde estava Pedro, Pedro faz uma pergunta: mas foi por isso mesmo, Ananias, que tu vendeu a propriedade? Porque ele estava dizendo: estou trazendo tudo do que eu vendi da propriedade, porque houve uma ação do Espírito de Deus na época, na vida do povo, que eles estavam vendendo as propriedades de alguns e trazendo para ajudar a obra. E isso era administrado pelos apóstolos, que administravam conforme tinha necessidade, tanto entre as famílias, entre as igrejas. E Ananias agora e sua esposa Safira decidiram, como se diz, nós também não podemos ficar fora disso. Vamos dizer que estamos fazendo a mesma ação que os outros estão fazendo. Não vamos ficar, como se diz, menos valorizado que os outros, porque eu acho que os apóstolos estão olhando mais agora para aquele grupo que está tendo essa atitude. Mas eles não estavam preocupados com Deus. Eles estavam preocupados da situação deles diante dos homens, dos apóstolos, como que está os status deles. Mas quando eles chegam diante de Pedro, Pedro faz uma pergunta para eles: foi por isso mesmo? E aí Ananias diz: sim, foi por isso que nós vendemos, está aqui. E Pedro disse: vendendo tu não estava nas tuas mãos, na tua posse? Ou seja, não era teu, você não podia fazer o que quisesse? Porque tu deixou Satanás encher o teu coração e vir aqui mentir para o Espírito de Deus. Porque Pedro não estava fazendo uma pergunta por ele estava perguntando, dirigido pelo Espírito de Deus. Fez uma pergunta na hora, como a voz de Deus falando com aquele homem que chegou diante de Pedro. E naquela hora, aquele homem mente para o Espírito Santo. E aí Pedro diz: tu vai pagar. Como profeta, Pedro não estava aplicando a justiça dele ali naquela hora, não. Ele estava debaixo da autoridade de Deus agora, só sendo meramente um instrumento que Deus estava usando para executar a sua justiça, para que isso também causasse temor na comunidade cristã da época, do povo que estava na igreja da época. E Ananias cai e morre. E além de tudo, morre fisicamente. E mais triste é que morre perdido. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E a Bíblia chega a chamar de tal pessoas de filho. Porque quem é o pai da mentira? Jesus falando no evangelho que qual registrou o apóstolo João, dizendo que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, ele usando essa expressão está dizendo que aqueles que se deixam levar, deixam o seu coração ser dominado e começam essa prática, estão se tornando filho do maligno. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos ensina. Nós estamos num culto para nós ter cuidado como está o nosso coração. Então nós temos que ter o cuidado, porque senão pode causar, se nós deixar o nosso coração ser cheio de coisas má, pode causar morte. Tanto no sentido espiritual, como até no sentido físico, como aconteceu. Mas é importante nós observar, se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, nós falamos um pouquinho do coração cheio de coisas má, mas se o nosso coração estiver cheio das coisas boas, das coisas de Deus, aí começa a ficar diferente. Em Provérbios chega a dizer que nós devemos, quem tem um coração alegre,
A Bíblia diz, Provérbios capítulo de número 15, o verso de número 13, bem conhecido: o coração alegre aformoseia o rosto. E quem pode ter um coração alegre, senão aquele que tem um coração bom? O coração que está cheio das coisas de Deus, esse vai se tornar um coração alegre. A verdadeira alegria, não aquilo que é passageiro, mas a verdadeira alegria. E isso traz formosura ao rosto. E isso é normal, muitas pessoas olhar, creio que quase todo tem essa experiência de alguém dizer: como que teu rosto é diferente? Parece que existe um brilho. Há uma alegria em vocês. Como pode isso? Vocês não vão no baile, não saem nas festas que tem aí, que é promovido pela sociedade, sem compromisso com a palavra. E vocês conversam, parece que demonstra uma alegria, está no rosto de vocês. É porque aqui está um depósito de coisa boa. E aí expressa no nosso rosto, um coração alegre aformoseia o nosso rosto. É isso que é importante na vida do cristão, que lá fora eles não entendem. O coração está cheio de tanta coisa má, e que causa destruição, morte, tantas coisas. Aí não tem como o rosto se tornar formoso, no sentido que a Bíblia está falando. Além disso, nós temos um banquete contínuo. Nesse mesmo capítulo, no versículo de número 15, e o capítulo 15, versículo 15, diz assim: e todos os dias do aflito são maus, daquele que anda em aflição, com o coração cheio de coisas ruins. Mas do coração alegre, aquele que tem um coração alegre tem um banquete contínuo. Não é só um momento passageiro, mas é contínuo. Ele desfruta disso, de um banquete na presença de Deus, é claro, contínuo, dessa alegria, dessa paz que está dentro de nós, que é contínua na vida daquele que tem um coração bom na presença de Deus, que está sarado pela presença de Deus. E aquilo que nós já citamos, um coração bom, ele produz saúde. Lembra que nós já citamos o versículo de número 30, quando nós temos um coração saudável, tratado por Deus, sem raiz de amargura, sem inveja, sem sentimento de homicídio. Mas pode ter no coração de pessoas sentimento de homicídio? Cristão? Pode. Eu já atendi casos de pessoas que tem que te aconselhar, dizer: não faça isso. Não tome esse caminho. Dias atrás eu aconselhei uma pessoa. É claro que essa pessoa conhecia a palavra e está afastado. E veio pedir socorro no gabinete, que não sabia o que fazia. Ele disse: esse sentimento está tomando, está me dominando. Problema que surgiu na família, e ele não estava sabendo administrar. Eu aconselhei, eu disse: olha, meu amigo, primeiro passo, reconcilie, oremos junto. E depois eu disse: essa ação tua não vai trazer nenhum benefício. Se você quiser se vingar, é nessa hora que a tua família está sofrendo, que vai sofrer mais ainda, porque você não vai estar junto na hora da luta da sua família, para estar do lado e dizendo: eu estou aqui para ajudar vocês. Você vai se comprometer com a justiça, vai estar errando diante de Deus, mas se você tomar uma posição de homem de Deus, ficar ali, Deus vai te dar condições, e você vai estar do lado da tua família, dizendo: eu estou aqui para ajudar vocês. E se você agir da outra forma, além de estar agindo errado, você não vai estar do lado da sua família nessa hora difícil para ajudar, dizendo: vocês vão vencer, eu estou aqui junto com vocês. E aquele homem saiu dali diferente. Mas é a situação do ser humano. Muitas vezes brota esse sentimento, achando que a justiça humana vai resolver a situação, em vez vai trazer mais consequências ruins, dificuldades através dessa ação. Por isso temos que ter o cuidado para não deixar o nosso coração ser dominado. Mas o nosso coração tendo saúde, sendo um coração que está tratado por Deus,
aí até o nosso corpo vai ser beneficiado com isso. Aonde está dizendo o texto aqui que o coração com saúde é a vida da carne. E quando a Bíblia diz que se o nosso coração for bom, tem a bênção de Deus sobre nós. Se o nosso coração for bom, a bênção de Deus vai estar sobre nós. Bem conhecido textos como o Salmo de número 24. Que os irmãos conhecem de cor. Diz assim, o versículo de número 4. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Veja o que diz o verso 5 agora. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Se o nosso coração for bom, estiver puro diante de Deus, o texto está deixando bem claro que aqui o que acontece? Esse vai receber a bênção de Deus. E esse texto não está falando de uma bênção, dá de entender que é uma coisa contínua. Receberá a bênção de Deus, e aí continua dizendo, e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, Deus estará com a sua justiça estendido para ele, para proteger. Porque quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, o que a justiça de Deus faz para nós? Protege. Não é assim que a lei faz? Quando nós temos direito, a lei nos protege. Agora, quando nós estamos errados, aí ela vai nos condenar. Paulo escreveu sobre isso. Se nós agir errado, vamos ser punidos. Mas se nós estamos de acordo, nosso coração é bom, está puro na presença de Deus, além da bênção de Deus está sobre nós, a justiça de Deus vai estar ao nosso favor. A justiça de Deus será como proteção para as nossas vidas. Em 2 Crônicas, capítulo 16, e o versículo 9, tem um texto que diz assim: quanto aos olhos do Senhor, passo sobre toda a terra, para se mostrar poderoso para aqueles que têm um coração perfeito para com eles. Ou seja, um coração purificado, tratado, perfeito para Deus. Deus vai se mostrar poderoso, os olhos de Deus estão andando sobre a terra, mas para quem que Deus vai se revelar, para quem que Deus vai se manifestar? Para aqueles que têm um coração reto diante de Deus, Deus vai se mostrar poderoso. Então, por isso que eu estou dizendo que eles têm a bênção de Deus sobre eles. Ainda há uma orientação da palavra de Deus, e eu quero em seguida encerrar. Deus nos orienta na sua palavra que o que devemos fazer com o nosso coração. E aqui, dentro desses pontos eu quero encerrar. O que devemos fazer com o nosso coração? Até citei já em alguns textos. Primeiro ponto, o que nós devemos fazer com o nosso coração? A Bíblia está dizendo bem claro em alguns textos que nós temos que purificar o nosso coração. Tiago capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E aí fala: limpai os vossos corações. Está dizendo que essa palavra para nós limpar o nosso coração, ou seja, nós tirar aquilo que está atrapalhando. Esse é um ato nosso, de renúncia, de disciplinarmos a nós mesmos, as nossas atitudes. Deus faz a parte dele, mas a nossa é nós. Quem tem que perdoar é nós. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Não devemos ter raiz de amargura. Devemos proceder com o bem. Mas quem vai praticar a ação é nós. Deus, com a sua graça, vem sobre nós. Mas quem vai praticar essa ação é nós. Quem vai tomar a decisão de perdoar é nós. Quem vai tomar a decisão de amar é nós. E não deixar entrar coisas má no nosso coração, mas nós purificar, tirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida, até de comunhão com Deus, e até de comunhão com o próximo. Nós devemos purificar o nosso coração, tirar aquilo que desagrada a Deus. E eu me chamo a atenção que o salmista, chegou uma hora na vida dele que ele teve que orar. O salmista Davi, depois que ele peca com Betseba, Salmo de número 51, verso 10, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro,
Mas Davi não era ungido. Não era ungido rei. O Espírito de Deus não estava sobre a vida de Davi, mas chegou uma hora que ele errou, que ele falhou, que ele pegou o caminho errado, deixou o coração dele entrar algo que desagradava a Deus e que trouxe muita dificuldade até para sua família e até mesmo para os que conviviam perto dele, próximo dele, até para soldados do seu exército que ele colocou na frente da batalha. Praticou coisas horrendas, mas chegou uma hora que Davi viu que não podia continuar com o coração daquela forma. Davi se humilha diante de Deus e diz: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E ele começou a dizer assim: torna-me da alegria da tua salvação. O que se entende? Que Davi já não tinha mais alegria no seu coração, já estava amargurado, cheio de angústia, de tristeza. Mas ele diz: torna a dar alegria da tua salvação, e não retira de mim o teu espírito. Porque ele sabia, porque se o Espírito de Deus sair de nós, o nosso coração se enche de maldade. Mas se nós mantermos a comunhão com Deus e deixar que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida, e o fruto do Espírito seja plantado dentro de nós, e que esse fruto do Espírito cresça, a nossa vida será diferente. Por isso que Davi dizia: Deus pode me tirar o reino, pode tirar a posição. Nessas palavras ele estava dizendo: pode tirar, mas não tire o teu espírito, e torne a dar a alegria da tua salvação, aquilo que eu já senti e não consigo sentir mais. Mas Davi foi aos pés do Senhor e se humilhou-se na presença de Deus. Outro ponto importante na Bíblia Sagrada: como que nós podemos manter o nosso coração puro? Textos conhecidos, o jovem gosta de citar de cor, Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, e alguns ficam por aqui só. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui o salmista está dizendo por que ele mantinha o coração cheio da palavra. Porque se a palavra estivesse dentro do seu coração, seria uma proteção para ele não pecar contra Deus. Por isso que um coração vazio pode se tornar depósito de muitas outras coisas. Mas quando o nosso coração está cheio da palavra, da presença do Espírito Santo de Deus, o nosso coração, aleluia, não vai ter espaço, ainda que outras coisas queiram vir, mas vai ser logo vai ser rejeitado, porque há uma ação poderosa da palavra e da presença do Espírito de Deus. Por isso vamos ter o cuidado que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus, para nós não pecar contra o Senhor. Isso é um dos pontos que nós precisamos proteger, então, o nosso coração. No Provérbios há uma orientação, e bem objetiva, quando diz que nós devemos guardar o nosso coração. Essa palavra, quando fala de guardar, está falando de proteção, está falando de vigilância, está falando de nós se preocuparmos mesmo, estabelecermos limites para que esteja protegido. Guarda o teu coração. Provérbios de número 4, verso 23, quando diz assim o texto, nesse texto: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a saída da vida. É lá de dentro o que nós vamos expressar. Por isso que aqui está falando já relacionado com nossos sentimentos, com nossos desejos. Mas aqui está dizendo, sobretudo, o que deve guardar: guarda o teu coração, porque dali procede a saída da vida. Não tem como nós se mantermos aqui. Eu quero encerrar, eu já olhei para o relógio ali. E quando nós guardamos, sabe, a Bíblia, Paulo traz uma palavra, que um coração que está na presença de Deus, cheio da palavra de Deus, que está sendo cuidado, está sendo guardado. Paulo chega a dizer em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações aonde? E a vossa mente em Cristo Jesus. Não vai se afastar.
não vai se deixar levar por as outras coisas, mas vai manter-se em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração, vai estar protegido em Cristo Jesus. Além disso, Lucas escreve aconselhando nós sobre o nosso coração. Quando ele diz assim: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós como imprevisto aquele dia, porque há de vir como um laço sobre todos os habitantes da terra. Lucas, inspirado por Deus, está deixando isso para nós, transmitindo agora a mensagem que foi passada a ele do próprio mestre. E ele está nos orientando a guardar esse coração, porque se nós não cuidarmos, o nosso coração pode ser atingido por essas coisas. Por isso que ele diz que não aconteça que carregue os vossos corações. Primeiro com os cuidados. Mas não devemos cuidar dessa vida, é claro que devemos ter o cuidado da nossa família, da vida profissional, do nosso compromisso diante da lei, até onde a lei está estabelecida, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que ter todo o cuidado. Mas aqui quando está falando do exagero, ou seja, nós deixar das coisas de Deus e se apegar nas coisas desse mundo, até mesmo as coisas maléficas, a situação que está vivendo essa sociedade, nós ser conduzido, deixar isso entrar para dentro do nosso coração, e nós ser dominado, ou seja, nós ser embriagado por essas coisas. Ser levado por essas coisas não podemos deixar. Então nós temos que cuidar do nosso coração. E encerrando, eu deixo um texto onde a Bíblia também, o que Deus nos orienta a fazer com o nosso coração. Deus diz assim: Deus nos orienta a entregar o nosso coração para Ele. Provérbios 23 e 26 diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deus está pedindo, porque nós falamos que Deus não arromba a porta, mas é nós que decidimos e abrimos a porta para Ele. E Ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Aí alguém usa aquele texto, né? Na verdade, alguns pregam, Deus só quer o coração mesmo. Mas se Deus tiver o nosso coração, meus irmãos, Ele domina todas as demais coisas. Porque nós estamos falando do coração como centro da nossa vida, da nossa alma e do nosso espírito. Tudo aquilo que procede lá de dentro. Diz que a saída da vida vem do coração. Aí até as nossas atitudes vão ser controladas por Deus. Até a forma de nós vestir vai ser da forma que agrada a Deus. Não vamos andar aí indecentemente de qualquer maneira. Porque nós mesmos, o nosso coração está agora, aleluia, dirigido por Ele, é dele. Nós vamos saber que todo o nosso ser é dele. Quando ele está dizendo dai-me o teu coração, ele está dizendo: se entregue totalmente a mim e seja meu, seja propriedade minha, e eu dirigirei a sua vida. Por isso é preciso essa entrega. Hoje nós fazemos muitas orações. Fazemos uma oração pedindo a prosperidade, pedindo a cura, mas nós esquecemos de fazer a oração de consagração, ou seja, de entrega, de nós se prostrar diante de Deus e dizer: estou aqui, Senhor. Reconheço que sou pó e sem ti não sou nada, mas pega esse pouco de pó nas tuas mãos e dirige, Senhor, para que eu possa andar como te agrada, conforme a sua vontade. Eu quero orar, convidar você a estar em pé. Me perdoe, eu passei alguns minutos, mas precisava concluir aqui. Eu quero orar. Se alguém deseja a oração e quer chegar diante do altar, venha. Como está teu coração? Está sendo um depósito da palavra? Onde há o fruto do Espírito? Um depósito de coisas boas? Um coração puro? E o salmista expressou claramente, dizendo: Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará na tua presença? Os limpos de mão e puros de coração. Se nós não estiver com o coração puro,
podemos não entrar na presença de Deus. Podemos ser membros da Igreja Assembleia de Deus, membro de qualquer outra igreja, mas não adentrarmos na presença de Deus para a vida eterna. Eu quero orar. Levante a tua mão. Querido Deus, em nome de Jesus, nós ministramos tua palavra, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração durante esse dia. Aleluia, e aqui está teus filhos, tuas filhas, outros que estão nos assistindo dentro das suas casas. Deus, ajuda cada um de nós a termos um coração puro, um coração reto, para vivermos na tua presença, desfrutarmos da tua bênção, para que o nosso coração esteja cheio de alegria, Senhor. Que o nosso coração não seja um depósito de coisas más. Deus, se há pessoas que estão com o coração cheio de raiz de amargura, cheio, Senhor, de coisas que desagradam o Senhor, mas que estão se humilhando agora, como o salmista que pediu que o Senhor, aleluia, desse um coração puro, Senhor. O Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar esse coração, Senhor, tirar esse sentimento que está trazendo dificuldade a essa pessoa, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo dissabor. Senhor, muda, para que possa sentir a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, sentir a paz, ser inundado pelo teu amor, Senhor, ser inundado pela tua palavra. Vem fortalecer cada um de nós, Pai, guardando para que nós possa nos guardarmos, Senhor, para não deixar armazenar dentro de nós coisas que venham nos afastar de Ti, Senhor. Nos ajuda e protege, é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Fique com a mão erguida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós. E todos dizem amém. Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado por ter nos suportado alguns minutos a mais.